Então a gente tem aí vários quadros patológicos que podem levar a um quadro de amputação, tá? Ok. Então dentro desses quadros aí, nós temos o principal é o diabético. Hoje a diabetes ela chega a ser em torno de 60 não, vou exagerar um pouco mais pelas últimas pesquisas que saíram aí, o quadro epidemiológico aí dos níveis de amputação. Hoje, mais de 75% a 80% da população amputada é diabético. Nossa, então a gente tem um grande quadro aí muito, muito grande de pacientes com diabetes aí. E dentro das estatísticas atuais, o diabetes ele vem crescendo aí no nível assim, assustador. Será que é devido à má alimentação? Ou será que é... Porque eu sei que um pouco da causa é hereditário também, tem né? a questão... Hoje, assim, não tem... Hoje a diabetes é uma questão multifatorial. Não temos um fator A. E alimentação. Não podemos classificar só a alimentação como saber, assim, um fator principal, primário para a questão do diabetes. Mas a gente sabe que é uma questão multifatorial que a gente tem hoje uma população que é sedentária, uma alimentação ruim... às vezes trabalha demais e tem a questão dos fatores emocionais. Então, também, que afetam. Todos esses fatores podem vir a desenvolver um quadro de diabetes. E o diabetes é um fator primordial, aí, o fator primário aí nesse processo de amputação. Por quê? Porque as alterações clínicas causadas pelo diabetes, ele pode gerar não só uma amputação, como ele pode gerar uma cegueira, pode gerar outras síndromes metabólicas. Então, pode gerar uma neuropatia periférica. Para quem não sabe o que é uma neuropatia periférica, é quando o paciente começa a ter alterações das extremidades, periferia, de extremidade. Sim. Então, por exemplo, o paciente que sente dormência nos pés, ou ele pode sentir ausência de sensibilidade nos pés, nas mãos, mas principalmente nas extremidades distais de membros inferiores. Por exemplo, um paciente que é um diabético grave, ele pode desenvolver o quê? Parece que eu tô andando nas nuvens, pisando nas nuvens, ou andando sobre algodão, entendeu? Esse paciente ele vai perdendo um pouco da sensibilidade tátil ali da região dos pés, entendeu? Então, isso aí... Tudo isso por causa do diabetes. Como é perigoso essa doença? Então, assim, é algo que as pessoas... Existe a diabetes A e B, não é isso? Isso, que é a diabetes dependente de insulina, que é o diabético paciente, quando é mais grave, ele desenvolve diabetes que você precisa da insulina. Então, ele precisa fazer uso da insulina. A gente vai chegar um pouco nessa questão. Tá certo. E aí a gente tem, segundo, síndromes, doenças vasculares. Por uma alteração vascular, o paciente pode desenvolver principalmente de extremidade. Apesar que a diabetes ela leva a uma doença vascular, é uma das principais causadoras de doenças vasculares. Então, o diabetes é uma doença vascular, uma trombose de membros inferiores, principalmente membros inferiores, tanto em membros superiores também, pode gerar uma amputação. A trombose também pode gerar. A trombose também ele pode causar. É perigoso então a trombose. Então ela pode causar. Do estágio mais leve ao estado mais grave ela leva ao óbito, entendeu? Então a trombose, que ela tem uma obstrução de um vaso de membros inferiores, ela pode gerar uma necrose ali desses vasos e levar à amputação. Isso é um estágio muito rápido. Se a pessoa se cuidar, ir para uma academia, se precisou de fisioterapia fazer, pode evitar um pouco desses problemas. Exatamente. Se a pessoa deixar de ser sedentária. Exatamente. O sedentarismo é o que a gente sempre enfatiza, que eu acho que é o pilar de qualquer questão clínica de saúde, alimentação, sono e prática de exercício físico. Eu falo que esse é o pilar da qualidade de vida. Se as pessoas quiserem ter um pouco mais de qualidade de vida, ela tem que tratar esses 3 pilares. Pode repetir? Que é alimentação, sim, sono, dormir bem e prática de exercício físico. E a alimentação é alimentação bem, muita fundamental. verdura, legumes, né?
E hoje, assim, essa questão que a gente colocou lá no início da pandemia, do pós-pandemia, imagina o pico de ansiedade, de estresse que as pessoas passaram naquele momento de confinamento social ali. E a alimentação, como que foi essa alimentação, entendeu? Como que foi essa qualidade de vida? O paciente que já era diabético naquele momento, qual os outros transtornos o diabetes trouxe para ele? E assim, quando a gente fala de amputação, a gente teve aí o quadro de 2020 para 2024, mais de 30 ou 40% o nível de amputação de pacientes diabetes, com síndrome metabólica, com problemas de trauma. Então, assim, a gente teve quadros multifatoriais aí na questão da amputação, mas hoje nós temos aí um processo, eu acho que é uma questão de saúde pública muito inflado em relação a essa questão da amputação. Hoje nós temos aí algumas instituições que trabalham com amputados. Eu trabalho em uma dessas instituições do estado do Rio de Janeiro. Sim. E assim, hoje a gente tem hoje uma demanda muito alta de pacientes amputados, entendeu? E assim, você fala isso é muito triste, porque... Pode ter acontecido pela questão da pandemia, pode ter acontecido pela questão da má alimentação, pode ter sido aquele efeito cascata, né? Que venha a má alimentação, a ansiedade, e aí vem outros transtornos patológicos aí. E fazer uma pergunta, assim, doutor, após a amputação, o que se faz com coto? É coto que fala? Isso, com coto, que é um membro residual. A gente fala membro residual, mas o coto é o mais, é o mais conhecido aí. Conhecido. Então a gente tem, eu já citei aqui, os fatores que causam diabetes, hipertensão, diabetes, patologias vasculares, tabagismo, alcoolismo também. Isso também, tabagismo, é verdade. O tabagismo também ele é um dos principais aí causadores do diabetes. Então o cara que é diabético, que fuma, que bebe, ele está prejudicado. Tá dentro dessa classe aí, né? Classe aí. Então assim, e hoje a gente tem, de 10 pacientes que são amputados, eu vou te falar, 8 na média são diabéticos. Nossa. Então a gente tem uma estatística muito alta aí de pacientes que vêm. O brasileiro tem que mudar a alimentação. Tem que mudar a alimentação, tem que ser educado, porque assim, as pessoas têm, eu falo o seguinte, elas têm o hábito de dizer o seguinte, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Eu falei, se você veio até aqui e o que você fez até aqui te causou esse problema, o que você tem que fazer daqui para frente é mudar. Então, da mesma forma que é difícil a gente implementar algo novo, é difícil a gente tirar um hábito ruim. Verdade. Então, para a gente implementar algo novo, a gente não vai chegar hoje vai falar assim, vou virar um atleta, entendeu? E começar a correr, fazer esporte, entrar na musculação, entrar no pilates. Não é assim que funciona. Não é de uma hora para outra. Eu falo o seguinte, você tem que fazer 1% todos os dias, entendeu? Exato. Faz 1%, tira disciplina. 1% do negativo e coloca 1% do positivo. Então a pessoa tem que se autodisciplinar. Se autodisciplinar. E todo dia faz uma retrospectiva do que você está fazendo, que aí você vai tentar trabalhar a sua qualidade de vida. Porque as pessoas vão falar assim, doutor Pedro, eu não tem jeito, eu não consigo ficar sem meu cafezinho, não consigo ficar sem meu cafezinho com muito açúcar, porque eu vejo pessoas que tomam café e coloca mais açúcar do que café. E tem esse perigo de se tornar uma pessoa diabética. A alimentação, eu falo que são os 3 pilares que eu já enfatizei aqui, vou se tornar muito repetitivo. Eu falo que a alimentação, nosso corpo é aquilo que a gente come, que a gente pratica. Entendeu? E assim, o nosso corpo, ele, em algum momento da vida, ele vai apresentar indícios de que algo está errado. Isso pode acontecer a Thaís Marchi, ela falou o seguinte, infelizmente perdi a minha avó com essa doença, no caso a diabetes, amputou um dedo, não adiantou, depois teve que amputar a metade do pé e infelizmente não acabou falecendo. Isso é muito comum acontecer. Eu vou dar alguns dados aqui. Sim. O diabetes, o que acontece?
O paciente que é diabetes, é muito comum ele desenvolver a neuropatia periférica. A neuropatia periférica é aquela doença que compromete a questão vascular de membros inferiores e membros superiores, mas o mais comum é membros inferiores. E aí você começa a perceber o quê? Às vezes uma alteração da coloração da pele, o pé vai ficando mais escuro, porque já vai gerando um déficit vascular daquela região, e o paciente vai perdendo a percepção de sensibilidade do membro. Então essa perda de sensibilidade, ela faz com que o paciente ele possa usar um sapato. Se o sapato está apertado ou tem um carocinho de terra dentro do sapato, o paciente a pessoa não vai perceber que está apertado ou que aquela pedrinha está incomodando o dedinho mínimo dele, que é um dos fatores que é mais comum que acontece. Aí ele usa um sapato apertado, não percebe, quando vai olhar, largou a pelinha da ponta do dedo e aquela pelinha não cicatrizou. Aí passa uma semana, 2 semanas, um mês e aquela ferida aumentou. E ela não cicatriza. E esse processo é um processo rápido, tá? Quando você vai perceber, já gerou uma necrose do tecido ósseo. E aí qual o procedimento a ser feito? Amputação. Aí às vezes amputa o dedo. Como tem um déficit vascular da região, geralmente aquele déficit vascular ele não consegue cicatrizar o processo cirúrgico. É por isso que eles falam que a e aí diabetes... eles fazem uma nova amputação. Que diz que quem tem diabetes realmente não cicatriza. É muito difícil cicatrizar. E os médicos adotam o procedimento, eles sempre fazem a amputação no nível de segurança. Qual é o nível de segurança? É um nível onde é melhor, onde tem melhor vascularização. E se não amputar, acontece o quê? Se não amputar, o que acontece? Aquela ferida ela gera uma necrose. A necrose ela pode gerar um processo infeccioso. E a infecção ela pode se tornar uma infecção generalizada. E aí ela vai comprometer órgãos e levar ao óbito, tá? Gente, é sério então isso. É uma questão. E assim, é muito isso sério. acontece em um intervalo de tempo muito rápido, tá? Para muitos, acham que a amputação o cara vai ficar doente 3 meses, às vezes é questão de semana, as pessoas perdem a vida, tá? Gente, como isso é sério? Então, assim, principalmente o diabético, a gente vai estar sempre batendo na tecla do diabético aqui, enfatizando essa questão do diabético, porque hoje 80% da população amputada são diabéticos. Então, cuidados que devem ter o diabético. Na hora de tomar banho, um dos principais cuidados que ele deve ter, enxugar bem os pés. Sempre observar entre os dedos, passar uma toalha entre os dedos para não acumular umidade entre os dedos. Por quê? Porque a umidade ali ela pode gerar um fungo, o surgimento de um fungo. E aí aquele fungo ele pode gerar uma ferida e não cicatrizar e levar à amputação. Olha isso, como que é sério isso? É uma questão bem simples de qualidade de vida que as pessoas às vezes faltam um pouco mais de orientação. Então, eu vou voltar lá, a gente acaba sendo repetitivo, né? Porque o brasileiro, às vezes, a pessoa tem que ter essa autodisciplina. Então, o paciente que ele é diabético, ele tem que ter uma autodisciplina, um autocuidado, por exemplo. Tomou banho, observa bem os pés, entendeu? Evita outra coisa também, que é muito comum. Paciente diabético que tem problema nas extremidades, usar escalda-pés. Colocar os pés na água quente. Meu pé está dormente, eu vou colocar o pé na água quente. Só que ele não tem a percepção da sensibilidade. Então não vai adiantar. Não é que não vai adiantar. Como que ele vai saber a temperatura daquela água? Como que ele vai identificar que está apropriada para o pé? Ele pode colocar o pé naquela água e gerar queimaduras. E essas queimaduras elas podem gerar um processo infeccioso, um processo de necrose e ir à amputação, tá? Então tem que ter muito cuidado. Andar com os pés descalços, bater o pé no móvel, entendeu? Um sapato apertado também, ele pode causar uma ferida. Sempre observar se não tem um carocinho de terra dentro do sapato, tá? Porque às vezes aquele carocinho de terra, ele gera uma ferida no dedo e aquele dedo não cicatriza. Outra questão também, às vezes aquele cantinho de unha lá do pé que você foi com um cortador de unha e puxou e vê aquela feridinha no dedo. Aquilo também pode ser um causador de um processo necrótico.
e gerar a amputação daquele membro, tá? Então são coisas bem simples que elas podem ser evitadas Sim, para que a gente possa sim. estar trabalhando essa questão Eu- Sim, do paciente, tá? claro. Então, autocuidado com os pés, Com essa os questão pés. da umidade, Sim. de lavar os pés, evitar usar, por exemplo, o chão da calçada tá um dia de sol, fui lá com o pé no chão. E se você não tem essa percepção da sensibilidade, você pode gerar queimar o seu pé, entendeu? Se pisar num prego. Se pisar num prego. Então, isso é muito, Teve muito um, delicado, entendeu? um pastor da Assembleia de Deus que ele estava ajudando lá na construção, e aí ele não viu o prego e realmente ele furou o pé, o calcanhar com aquele prego enferrujado, e é o que você falou, não demorou para ele perder a vida. E o paciente não tem a percepção, ele acaba perdendo essa percepção, ele acha que é normal. Ah, não é normal, já tenho isso há muito tempo. Então, eu falo que assim, a justificativa eu falo que é um dos principais causadores. Exato. Mas eu sou diabético porque minha mãe é diabética, minha mãe morreu com diabetes. Então, assim, eu acho que o conformismo dessa questão da saúde, do problema de saúde, é o que leva a essa questão de vários outros problemas, Sim. entendeu?